Que Jesus nos envolva agora e sempre. Meu nome é Estela, eu sou uma das trabalhadoras voluntárias do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho João de Camargo e hoje eu trago para vocês uma reflexão intitulada A Evolução como Meta e a Reencarnação como Meio. Para isso, os textos que foram consultados foi o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 1 e 2, e o capítulo 4, itens 5 e 6. E também foi lida algumas questões do Livro dos Espíritas, que são a 872, 886 e 887. A gente sabe que uma das leis de Deus é a lei do progresso. E é por isso que nós somos espíritos imortais, porque a reencarnação é uma realidade para nós. E então, a evolução sendo a nossa meta, por que é considerada a nossa meta? Porque Deus espera e acredita e confia no nosso potencial para nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus. Então, essa é a nossa meta. E para a gente poder um dia nos tornar a imagem e semelhança de Jesus, nós vamos tendo várias reencarnações sucessivas. Então, por isso, a evolução a perfeição, na verdade, é a nossa meta, que é considerada a evolução. E a reencarnação é o meio que vai propiciar essa nossa mudança. Por quê? Hoje em dia, nós ainda temos muitos atributos, defeitos, né? E também que vão na contramão de toda a energia, de toda a vibração que Jesus emanou quando estava aqui na Terra. Por isso que sempre que a gente for pensar em alguém como um exemplo para a gente se basear para a nossa vida futura, Jesus é o melhor dos exemplos. Mas às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas Jesus está muito longe de mim, né? Eu quero pensar em alguém mais próximo aí do meu dia a dia. Muitas vezes a pessoa que de repente você convive, que você admira, através das qualidades em que ela demonstra, já pode ser um caminho para você começar a tentar pôr em prática alguns desses atributos que você reconhece no outro e valoriza, para de repente você tentar praticar em você. Por quê? Tudo aquilo que a gente reconhece no outro, tudo aquilo que a gente valoriza e percebe vê como até uma inspiração no outro, a gente carrega esse potencial. Então, enquanto seres em construção, tendo como modelo Jesus ou pessoas que a gente admira, muitas dessas qualidades admiradas certamente vão estar relacionadas ao que se considera um homem de bem. Que então, para a gente poder ir em busca de evoluir, é importante a gente tentar praticar tudo aquilo que a gente sabe que é importante para a gente até elevar a nossa vibração. Por exemplo, fazer o bem, praticar a caridade, evitar o julgamento, ser indulgente, perdoar, não ser tão apegado, né, às questões materiais, procurar sempre ser respeitoso, se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente pensar em praticar tudo isso de uma vez só pode ser muito difícil, mas de repente um convite para essa evolução ser a nossa meta é a gente pensar no que a gente pode fazer para hoje ser uma pessoa melhor. E um caminho que pode nos levar a isso é de repente a gente trazer o aprendizado de Santo Agostinho. Sempre antes dele dormir, ele refletia sobre tudo que ele fez no dia. E aí ele ponderava, será que ele fez todo o bem possível para ele, para as pessoas que se aproximaram dele? E a partir daquilo, ele tentava já repensar como é que ia ser a conduta dele no dia seguinte. Então, de repente pode ser menos difícil a gente começar assim, né? Porque algumas pessoas podem pensar assim, não, já que eu vou reencarnar várias e várias vezes, porque eu ainda sou um espírito muito imperfeito, então eu vou deixar algumas coisas para eu conseguir só na próxima encarnação. A gente tem o livre-arbítrio. Sempre Deus vai respeitar a nossa vontade e o nosso ritmo, inclusive. Mas tudo aquilo em que é necessário ser transformado, ser reparado,
porque Deus espera e almeja que um dia nos tornemos a imagem e semelhança de seu Filho Jesus. Então, vai ser uma escolha a gente tentar se transformar agora ou lá na frente. O que a gente não pode se esquivar é que muitas das nossas imperfeições, elas são decorrentes das nossas encarnações anteriores. E por conta dessas encarnações anteriores, a gente ter tido ali alguns comportamentos, algumas atitudes que não foram tão bacanas e a gente veio muitas vezes com a intenção de reparar tudo isso, vai ser muitas vezes naqueles pontos de maior dificuldade que a gente tem, a maior necessidade de onde está o desejo e a necessidade da nossa transformação. O que significa isso? Então, de repente, uma pessoa, né, que numa outra encarnação teve ali alguns comportamentos, quando ela desencarnou, ela se deu conta de que aquilo poderia ser feito de uma outra forma, e aí ela tá encarnada agora, e ela não lembra, né, daquilo que ela se comprometeu. Mas na medida em que a gente está atento à nossa realidade e a gente consegue perceber aonde estão os nossos maiores desafios, se são nas relações, se é de repente porque eu tenho um vício, se de repente eu sou muito apegada a alguma coisa material ou a uma pessoa, é a partir daquilo que a gente percebe que é um ponto, que é um nó ali na nossa vida, certamente isso faz menção ao que já foi acontecido em encarnações anteriores. Então, como que a gente vai conseguir não derrapar naquela mesma falha antiga? A gente tentando se transformar e se tornar uma pessoa melhor hoje, né? Então, quando a gente sai do automático e vai em busca de fazer essa reflexão proposta por Santo Agostinho, é um jeito de, mesmo que eu ainda não consiga ser como Jesus, pode ser um caminho para eu me tornar melhor do que eu já fui ontem e melhor do que eu já fui nas minhas encarnações anteriores, né? E às vezes as tentações, os desafios, eles são muito grandes. E aí o que a gente pode se lembrar? Daquilo que consta no próprio Pai Nosso, né? Da gente pedir ajuda aos nossos amigos espirituais, ao nosso mentor, a Jesus e a todos os demais benfeitores espirituais que sempre estão em busca de também nos ajudar a suavizar as dificuldades do nosso caminho. Embora isso não seja algo tão simples e imediato, Deus também sabe que a gente precisa de um tempo maior para a gente ser como Jesus, mas ainda assim, conforme a gente vai tendo cada vez mais conhecimento, o conhecimento nos tira aquele véu da ignorância e, de uma certa forma, nos coloca a responsabilidade da gente poder fazer uma escolha diferente. Então, a partir do conhecimento que a gente vem adquirindo, o que a gente pode fazer para evoluir? Então, pensando, por exemplo, em algum defeito que a gente tenha, em algum atributo que a gente perceba que as pessoas ao nosso redor falam muito, às vezes até se queixam, talvez a gente possa começar assim. O ser humano acaba tendo uma tendência de começar do mais complicado, mas talvez o caminho seja a gente começar do mais simples para o mais complexo. Eu não preciso já ficar colada achando que eu vou virar Jesus no ano que vem, mas eu posso pensar em alguma qualidade, em algum defeito, em algum desafio que eu carregue, que eu posso tentar investir e ficar atenta para eu não ficar derrapando nas mesmas coisas. Hoje em dia, a gente já tem essa condição. Na medida em que a gente está aqui ouvindo essa reflexão, muitas vezes seguindo aí algum tratamento espiritual, buscando conhecer e fazer os estudos. Tudo isso é um convite não para a gente ficar no desespero e pensar, nossa, mas ainda falta tempo demais. Não, mas de lembrar que eu agora já faço uma coisa diferente. Eu já saí do automático e faço coisas muito diferentes e mais até elevadas do que eu fazia há um tempo atrás. E aí, para a gente poder encerrar, eu conto, talvez eu não fale exatamente como ele, mas vocês vão reconhecer essa frase de Chico Xavier, que ele fala assim, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora a fazer um novo fim. Então, eu desejo que a gente possa usar dessa nossa encarnação
um caminho, um degrau para a gente já poder evoluir um pouquinho agora mesmo. Até mais!